Fala pessoal, estamos aqui com mais um podcast Papo com Gu. Recebemos aqui o meu primo, meu amigo de longas datas, Rodrigo Issa. O que é, Rodrigo? Tudo bem? Tudo bom, Henrique? Beleza, tudo certo. Um prazer enorme aqui vir dar um abraço em você e participar aqui desse nosso bate-papo. Oh, que legal. O Rodrigo veio de Salvador, tá? Chegando aqui hoje em Fortaleza para bater um papo aqui com a gente. Vai falar tudo do mercado imobiliário, o cara que entende tudo. Começou muito novo nessa experiência. E aí, Rodrigo, diz aí como é que foi o começo da sua história aí. Bom, primeiro dizer que eu sou cearense, né? Você não é baiano, não? Tem cara de baiano? Ainda não. Embora já esteja lá há 12 anos em Salvador, né? Morando em Salvador. Mas minha origem é aqui, Fortaleza, meus amigos, né? Toda a minha família. E é aqui que a gente também inaugurou há pouco tempo uma nova operação da Tenda, né? A gente trouxe a empresa para cá, para atuar em Fortaleza e na região metropolitana. Então, eu estou vindo sempre aqui, indo e voltando e ficando mais tempo aqui perto, né, de vocês, da família, dos amigos, né? Mas a minha carreira começou... Você estagiou, né? Você começou estagiando... Para falar a verdade, eu sou engenheiro civil, mas eu queria ser arquiteto, né? Então conta essa história aí. Por que engenharia? Por que você não foi para arquitetura? Já que você tem o sobrenome Issa, que é forte aqui, né? Aqui em Fortaleza. Então, fui influenciado, né, pelos nossos primos aí, que são arquitetos de muito sucesso, né, em Fortaleza. E eu sempre gostei, né, eu acho que a arquitetura é uma coisa muito especial, porque mexe com a criatividade. E você remodelar espaços, né, e criar soluções. Acho que para mim a arquitetura é um negócio fantástico. Eu ainda tenho um projeto de estudar arquitetura quando eu me aposentar. Eu acabei, mas também gostava da engenharia da mesma forma e acabei seguindo pela engenharia, né? Então estudei rapidamente, passei na faculdade rapidamente, 3 meses de cursando, não sabia nada ainda. Fui estagiar na consultora do meu amigo Marcelo Cavalcante, na Caltech Engenharia. Na Caltech Engenharia. E você pegou logo de cara um puta de empreendimento, né? Peguei alguns, né? A Caltech é uma referência de construção e lá, naquela época, a gente fez alguns projetos. Eu fui um dos engenheiros do Beira-Mar 2020, junto com o chefe da obra, que na época era o Dr. Flávio, e outros engenheiros, né, Dudman, grandes nomes da engenharia aqui do Ceará que participaram. Eu era ainda um engenheiro recém-formado e esse é um exemplo, para citar um exemplo de uma obra icônica aqui. Né? Pessoal, para quem não conhece o Beira-Mar 2020, ele fica na Beira-Mar, para quem mora aqui em Fortaleza, esquina com o Barão de Stuttgart. É um prédio realmente ícone, é de alto padrão. Ele quantos metros quadrados lá o imóvel? Se não me engano, uns 560, 600 metros, algo assim. Muito bonito. E o projeto é do Issa, né? Do Issa, né? Da nossa Issa. E foi um projeto entregue em 2005, né? A obra ficou pronta em 2005. Eu me formei em 2003, então a gente teve pouco tempo ali. Mas é interessante, Henrique, é que eu comecei minha carreira no alto padrão. Certo. Né? Depois eu passei para a Gafisa, e aí eu fui atuar no segmento de média renda, ali apartamentos de 400, 500 mil reais. E hoje, na Tenda, que era uma empresa do Grupo Gafisa até 2017, né? E hoje a gente já é uma empresa aqui completamente separada. A gente faz habitação popular. Então eu participei das três faixas, aí, né? Dos 3 públicos do mercado imobiliário, né? Que legal. Então tem sido muito, muito gratificante essa história, né? Já são 20 anos, né, desde a minha formação, de experiência no mercado imobiliário. E para o jovem hoje que quer entrar na engenharia, né? Hoje ele se viu e está pensando, está vendo, está assistindo esse programa aqui, está querendo decidir na vida, ou já é engenheiro, já está fazendo uma faculdade. Qual é assim, uma ideia que você dá para ele seguir nessa carreira de sucesso que você teve, né? Ele empreender dentro do mercado privado, de empresas, né, construtoras. Qual é a sua ideia aí para isso? Eu acho que tem a engenharia civil é um negócio muito amplo, né? Ela te dá muita oportunidade de você gerar negócios, de fazer negócios e de, inclusive, atuar em outras áreas que não engenharia, pela sua capacidade de gestão. Né? A engenharia, ela puxa de você muita gestão. Então, você acaba
podendo ser um administrador de outros segmentos. Ou o seu fornecedor também, né? O seu Você fornecedor na cadeia produtiva da Engenharia Civil. Na cadeia, né, na parte de supply. Enfim, tem muitas vertentes. Eu optei por um caminho um caminho executivo, né? Hoje eu sou um executivo, eu sou diretor Nordeste da Tenda, né? E você, qual é a sua região? Fortaleza? Bahia, Pernambuco e Ceará. Né? Legal. Nordeste se resume hoje nessas 3 operações. É uma operação aí de 1 bilhão, vamos falar assim. Parabéns, rapaz. De vendas. 1 bilhão de vendas, botou no bolso, né? Do investidor, né? Para o investidor, mas principalmente 1 bilhão de vendas fornecendo moradia para quem mais precisa. Isso aqui é o legal, né? O legado, o propósito. É o nosso propósito. Exatamente. Você fornecer uma moradia para quem está precisando. O mercado brasileiro é muito carente, né? É muito pequeno esse espaço de moradia, né? Popular, está crescendo bastante, mas é muito pequeno ainda. Eu diria que é um mercado, Henrique, infinito. Porque o Brasil forma mais... Tem uma conta que é bem legal de falar assim. O Brasil forma anualmente 1.200.000 famílias ano. Essas famílias precisam de um lugar para morar. Certo. Só que para rendas de até R$4.000, que é a renda que precisa de um programa de habitação popular como Minha Casa Minha Vida, sim. Porque o cara de R$4.000, se ele for no Itaú ou no Bradesco ou no Santander, ele não consegue. Então ele precisa de um programa de habitação popular. Em torno de 900.000 famílias. O programa, no auge, só proveu moradia para 400.000. Ou seja, portanto, tem um déficit de 500.000 moradias ano crescente. E é por esse motivo que o déficit habitacional brasileiro só cresce e não reduz. Mesmo com todas as empresas trabalhando... Com Minha Casa Minha Vida, com todo o volume que pegar, as maiores, Tenda MRV, Direcional, Cury, são as maiores do setor, a gente ainda não consegue suprir a demanda que existe. Quem lidera esse mercado de casas populares? Hoje a maior empresa, acho que a maior empresa hoje do Brasil é a MRV, né? Embora a MRV esteja atuando hoje num ticket para rendas de uma faixa maior, né? Digamos, o que a gente chama de faixa 3 do programa, né? Que vai de R$4.400 de renda até R$8.000 de renda, né? É um nicho dentro do Minha Casa Minha Vida. O nosso foco é o faixa 2. Que é o faixa 1 e o faixa 2. Que são clientes... Um imóvel de R$200.000. Clientes de R$2.600 de renda até R$4.400, mais ou menos. Sim. E imóveis que vão de R$170.000 e aí podem ir até 250 mil. Então tem muita oportunidade aí, né, nesse mercado de crescimento, né? Tem muita fase. Então, se você quiser realmente empreender aí com algum produto, fornecer algum material para essa linha de crédito que o governo disponibiliza aí para todos, é um mercado muito interessante aí para todo mundo. E voltando um pouco do que você estava falando da carreira, né? Dessa construção de carreira. Eu tive muita sorte, Henrique, porque eu passei, depois que eu saí da Caltech, eu fui para a Gafisa, que era uma grande escola, e é uma grande escola de engenharia e de mercado imobiliário. Mas a Gafisa foi lá para São Luís, não é isso? Foi. Na época, a Gafisa tinha um mega projeto em São Luís. E esse foi um grande projeto. Eu conhecia aquele projeto. Eu estive lá em São Luís, aí tentei colocar a Blue lá em São Luís, fui ver algumas obras. O Gran Parque, né? O Gran Parque, Ele é mega o projeto, né? Eles são 32 torres, 2.160 apartamentos, né? De médio padrão, vamos dizer assim. Então, foi lá que eu fiz, digamos, o maior projeto da minha vida, né, naquele momento. Era um dos maiores projetos do Brasil, naquela época, né, de habitação. E eu acho que eu fui bem, né, nesse projeto, e aí alavanquei minha carreira dentro da empresa, né. E em 2011... Mas só um instantinho aqui, dar uma pausa aqui, viu, pessoal? É o seguinte, ele também teve um risco, ele arriscou para ir para São Luís. Né? Você não estava confortável, na sua zona de conforto, teve esse desafio para São Luís, mas você tinha recém-casado, era isso? Estava com filho já ou não? Já tá, a Lara tinha acabado de nascer. Pronto, com filho pequeno,
arriscou para ir para outra cidade menor que Fortaleza, né, São Luís. Menor, ou seja, isso. tudo tem um ônus e um bônus. Então ele arriscou, foi para cima, né, que lógico teve notoriedade e fez a entrega e hoje está onde ele está como diretor regional, né, de uma grande empresa. A gente chama, na tenda tem um nomezinho que a gente chama assim de pagar o pedágio, né? O que é esse pagar o pedágio? É você se fortalecer saindo da sua zona de conforto. Exatamente. Certo? Então, na hora que eu saí de perto da minha família, de perto dos meus amigos, da cidade que eu gostava de morar, e fui para uma outra cidade, e eu saí totalmente da minha zona de conforto e tirei minha família também. Isso. E com risco de não ser adaptado. Com risco de não dar certo. Isso. Como não deu para inúmeras outras pessoas que foram, Isso. né? Mas para mim, eu tinha um propósito muito forte, um objetivo muito forte, que era fazer aquela missão que a empresa estava me dando e, a partir daí, crescer na empresa. Aconteceu exatamente isso. Então, eu fiz a coisa acontecer e, a partir daí... Entregou o imóvel lá? Entreguei, né? E, a partir daí, passei a ser classificado na empresa como um gestor importante dentro do quadro da empresa, né? E aí, foi crescendo. Essa experiência foi muito importante assim, em São Luís, porque embora seja, inclusive perto aqui de Fortaleza, né, tem voos Sim. e tal, e embora seja Nordeste, tem uma cultura diferente, assim, Sim. não é a mesma, a cultura é bem diferente. Por exemplo, hoje eu moro em Salvador, a cultura é mais parecida, né, mas lá é diferente, é uma coisa mais norte, assim. E então até para adaptar nisso aí também foi mais complexo, né? E aí seguiu, em 2012 eu recebi o convite para ir para a Tenda, aí eu saía da Gafisa e tinha que vir para a Tenda era uma empresa do grupo. Sim. Então eu costumo dizer que eu só trabalhei em duas empresas na minha vida, né, que é a Caltech. A Caltech e a Gafisa Tenda, Gafisa Tenda, né? É isso. E em 2012 eu tive um convite para ir para Salvador. Naquele momento a Gafisa e a Tenda tinham decidido começar um plano de separação das empresas. Esse plano começou em 2012 e concluiu em 2017, onde a Tenda voltou a ser listada na Bolsa, né? E a gente desde lá segue... Cortou o cordão umbilical ali da Gafisa. Cortou o cordão umbilical e somos uma empresa totalmente separada, né? E aí em 2012 eu fiz uma nova mudança na minha vida, que foi morar em Salvador, né? Então foi mais uma... Com quantos meninos já para Salvador? Gui nasceu em 2012, eu já estava... Mas ele é baiano ou é... Não, ele nasceu aqui em Salvador, em Fortaleza. Mas com uma semana de vida, praticamente, foi para Salvador. Então, costumo dizer que ele é baiano, né? Assim, meus filhos são, né, na verdade, porque cresceram lá. Então, a vida deles foi toda lá, né? Então, eles não sabem o que é outra... Porque é o seguinte, pessoal, não existe crescimento na zona de conforto. Como também não existe conforto na zona de crescimento. Então, isso aqui é básico realmente para quem quer empreender, quer crescer. Então, saia, está confortável, rapaz, está alguma coisa está errada. Isso. Então, vá para cima, vá fazer outras coisas, saia desse conforto que você está hoje, entendeu? E tente buscar sempre uma melhoria, sempre um desafio na sua vida. É isso, exatamente, você falou tudo aí. E a gente fica se desafiando, né? E às vezes, até quando você está numa situação estabilizada dentro da empresa, e aquilo parece ser ideal que você está vivendo, ainda assim você tem que buscar mais coisa. Na minha cabeça é isso, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho 3 operações no Nordeste, mas o Nordeste é uma praça com 9 estados. Cadê os outros? E os outros, né? Será que não tem oportunidade nos outros estados? Até mesmo se não for, outro vai chegar, né? Como isso. você falou, deve ser muito grande, racional. Então, ou você vai pegar essa fatia do bolo, ou então vai deixar espaço para outro Exatamente. vai pegar. Agora também não é fácil, né? Tem que ter estrutura, gestão, gente e gente. Isso. Então, o problema realmente maior, ou a solução, é gente, coordenar gente. É isso. Eu acho que o maior problema hoje das companhias para elas crescerem, Henrique, é gente capacitada. Isso. Né? Porque o tempo que você leva para capacitar as pessoas, ele é longo. Né? Isso. E especialmente no nosso mercado. Que o ciclo da construção civil é muito longo. Que é muito técnico ali também, muito específico técnico, ali, né? específico e longo, né? Entre a compra de um terreno até a entrega do apartamento para o cliente. Sim, quantos anos? Vamos colocar, a gente faz em menos porque a nossa construção é muito industrial. Mas no mercado tradicional de construção civil são 5 anos. A gente faz em 3, né? Mesmo assim, 3 anos é muito tempo ainda, né? Para você girar isso tudo, né? Então, eu acho que o nosso mercado ele tem esse problema e você vai precisar de gente capacitada para crescer, né? Eu lembro quando eu vim abrir aqui a operação de Fortaleza, eu tive que montar o business case daqui para aprovar na diretoria da Tenda e no conselho de que a gente
teria aqui uma oportunidade de ganhar dinheiro. Sim. E aqui, eu vim sozinho em 2017 entender Fortaleza, porque eu sou daqui, mas... A cultura, né, da região. E assim, eu sou daqui e como eu te falei, eu fazia habitação de alto padrão em Fortaleza. Então, minhas referências eram de alto padrão. Sim. Era, né, Meireles, Aldeota, era essa região aqui. Mas o que é os bairros periféricos, né? O que é atuar perto do anel viário, por exemplo? Isso. Como a gente foi lá para Maracanã fazer um projeto lá. Sim. O que é atuar no Passaré? O que é atuar na Parangaba, na Maraponga? Então, fui entender o que estava acontecendo com esses bairros menos centrais. E vim sozinho. Só com um novo desafio. Eu alugava um carro e rodava a cidade para estudar, né? Obviamente que aí eu fazia os contatos com as imobiliárias e comecei a me expandir novamente em Fortaleza, né? E aí, de 2017 até 2019, foi a construção desse business case a ser aprovada. Em 2019, a gente fez nosso primeiro lançamento aqui. É um exemplo de uma construção de uma empresa. Né? É uma unidade de negócio. Começando do zero ali. Começamos exatamente do zero. E a gente... E hoje fatura quanto? Hoje a gente já está entregando... A gente já lançou o nosso 15º projeto aqui. Certo. Já entregamos em Fortaleza mais de 3.000 unidades para os nossos clientes. Hoje a gente vende em Fortaleza aproximadamente 140 apartamentos por mês. Então são números já bastante expressivos, né? E me fala um pouco daquelas casas lá, aquelas casas que está lançando as casas. Não, já faz algum tempo, né? Que é bem automatizada, ela chega já pré-moldada, tipo Lego, chegou, montou. Me explica um pouco essa casa. A Leia é uma... Tá aqui em Fortaleza essas casas ou não? Não, tá em São Paulo. A Leia é uma ideia que surgiu de uma busca por trazer uma solução de negócio de habitação popular com industrialização para as médias cidades brasileiras. Tá? Então, são cidades mais do interior dos estados. Né? Então, essa empresa foi criada acho, há 4 anos, 5 anos aproximadamente, um pouquinho antes da pandemia, e ela tem como principal método de construção o wood frame. Né? Então, o wood frame, para quem não conhece, são aquelas placas de madeira que formam as paredes, né? E essa tecnologia, nós rodamos o mundo para estudar qual era a tecnologia que a gente chama off-site, fora dos canteiros. Que é aquelas paredes igual do mercado americano, é isso? Que é de tipo madeira ali? Não só americano, mercado canadense, mercado japonês, mercado alemão. A gente foi em todos esses países checar qual era a tecnologia off-site, fora do canteiro, que eu tivesse o meu canteiro só como uma linha de montagem e não como uma produção. E a gente identificou que aí você tem steel frame, que são estruturas de ferro, por exemplo. Você tem o wood frame e você tem várias tecnologias off-site. O wood frame para a gente foi a melhor, porque a gente tem a matéria-prima no Brasil, que é a madeira. Sim, né? Tá fácil aí, né? E você tem uma expertise mundo afora, como por exemplo americana, muito consolidada. Então não fazia sentido não ter isso no Brasil. E tem, em menor escala, tem algumas empresas executando o wood frame como a Tec Verde, por exemplo. Tec Verde foi uma empresa de Curitiba, se não me engano, e nós nos aproximamos deles, formamos inclusive uma parceria com eles, para aprender com eles um pouco da expertise que eles tinham de produção de wood frame. E quanto tempo monta uma casa dessa, Rodrigo? E aí, um negócio espetacular. A gente montou uma fábrica, são 2 etapas, né? A industrialização dos painéis e a montagem no canteiro. A fábrica está montada lá em Jaguariúna, que é uma cidade vizinha a Campinas, e essa fábrica tem o potencial de cuspir uma casa em painéis a cada 36 minutos. Eita. Então, a cada 36 minutos... Sai uma casinha prontinha ali. Sai uma casa para ser montada. Essa é uma linha de produção mesmo, né? Uma fábrica toda robotizada, uma linha de produção extensa, com robôs. Vale a pena visitar. Mas tem alguma previsão para o Nordeste, essas casas aqui ou não? O primeiro projeto, essa fábrica tem a capacidade de 10.000 casas ano, tá certo? Então a gente tem que primeiro chegar no full potential dela, que é absorver essa demanda de 10.000 casas. Ela está num ponto, esse ponto de Jaguariúna é um ponto logístico
pensado para que ela jogue no raio de 1.000 quilômetros as casas. Então, isso, 1.000 quilômetros, você pega todo o sul do país, o sudeste, um pedaço do centro-oeste e belisca o nordeste. Ali a Bahia, né? Ali, Ilhéus, o sul da Bahia, vai pegar um pouco lá. Mas para vir para cá, tem que montar uma outra unidade dessa, né? Outra fábrica dessa. E é um projeto sim. E o terreno para montar essas casas? É fácil, tá difícil? Aí é um negócio parecido com o negócio das loteadoras, né? Sim. O que o loteador faz? Ele tem que comprar grandes glebas, né? E implementar seu projeto lá. É a mesma coisa. Então você vai ter que lotear. Então é uma junção de um loteamento, né? Com digamos, a incorporação das casas, né? E você, como você falou, né, você vai ajudar muitas pessoas, né, e se mudar, ir para um ambiente legal, ter uma família estruturada, né, sair dessas zonas aí de risco, né, muita área de risco da população vive ainda hoje em dia, né. E assim, Henrique, a gente viu na pandemia um fenômeno muito interessante, né, as pessoas começaram a dar valor para as suas moradias, né. Isso. Então você imagina que hoje um cliente de baixa renda, cliente de R$2.000 de renda, certo? Eu vendo para cliente de R$1.600 de renda familiar, somar o salário do... R$1.600 renda familiar, você consegue... E é fácil aprovar esse cadastro? Via Caixa Econômica? Como é que seria? Caixa Econômica é o agente financiador do Minha Casa Minha Vida, né? E ela só a Caixa financia o Minha Casa Minha Vida e você submete a análise de crédito do cliente, tá certo? A Caixa vai analisar e vai dar o financiamento dele de acordo com a renda dele, né? Então, geralmente a parcela fica em quanto? Depende muito, renda familiar, mas uma renda dessa de R$2.000, R$2.000, assim, pronto, quando fica uma vai ficar uma parcela aí de R$600, R$700. Aluguel, né? É menor do que o aluguel, Henrique. No fim, o cara vai pagar uma prestação menor do que o aluguel. É por isso que o programa é um programa de sucesso. Entendeu? Legal. Eu fui estudar em 2019 eu fui estudar na Califórnia a habitação popular de lá, porque os Estados Unidos têm um grande problema, especialmente na Califórnia, de habitação popular. Isso. E eu fui entender um pouco fora do nosso ambiente, do que está acontecendo, né? E eu estudei na universidade USC, que é a Universidade de Los Angeles, e no fim do curso eu tive a oportunidade de conversar com o reitor da universidade. Essa parte do campus lá era de Real Estate and Public Policy, que era políticas públicas, né, e mercado imobiliário, ou seja, eles têm uma grande preocupação e tentam desenvolver políticas públicas para desenvolver o mercado imobiliário de habitação popular. E o reitor me disse uma coisa muito interessante, disse assim, não tem nenhum programa no mundo que chegue perto do sucesso que é o programa brasileiro. O brasileiro... Porque só que aqui tem um detalhe, que não é um detalhe, é tudo, que é o FGTS, né? O dinheiro não vem da União, quer dizer... É o dinheiro que já está disponível ali, né? Já está disponível esperando para isso, para impulsionar o social, né? Então, o faixa 1 do programa vem da União, e nos últimos 2 governos de Temer e de Bolsonaro praticamente acabou, né? Porque realmente o Brasil tem um problema fiscal e não tinha dinheiro para fazer o faixa 1. Então, essa parte do dinheiro que vem do orçamento da União tinha ficado de lado. O Lula agora está retomando essa parte. Mas a parte que é do FGTS, que é o faixa 2 e o faixa 3, está lá. Está lá e para você disponibilizar, que é do trabalhador que está pagando ali. Está ali o dinheiro e você... E a gente não, nos últimos anos, a gente não usou o funding que estava disponibilizado. Então, se você tem o funding e você tem demanda, por que não fazer? Né? Então, é um programa de sucesso e acho que hoje a gente está muito otimista, né, com o que vem pela frente, né? A demanda é infinita, como eu falei. Então... Me fala um pouco do teu imóvel que tu lançou aqui. Está entregando? Que fase está o da Prato Futuro? A gente está com alguns projetos, né, simultâneos aqui em Fortaleza. Quantos metros quadrados? São alguns apartamentos? A gente lançou o Viva Prato Futuro, tá, que é um projeto, é o nosso principal projeto aqui. É um projeto de frente para o mar. Sim. Né? Então, a habitação popular... Tem uma vista ainda para o mar? De frente para o mar. Não, pé na areia mesmo, na Prato Futuro. É o nosso principal projeto aqui, são apartamentos de 37 metros quadrados, 38 metros quadrados. Tem uma área de lazer. É um projeto que está muito bem
Uma renda familiar de demandado, 2 mil, consegue comprar com a renda familiar de 2 mil ou consegue, um pouco mais? consegue. Uma renda familiar de 2 mil vai depender um pouco da entrada, das condições de pagamento, mas consegue comprar. Legal. Olha aí, pessoal, fica a dica aí, viu? Para quem está querendo aí fazer uma mudança, ou então até para investir também, né? Serve aí. Tem investidor, inclusive, querendo. E a gente tem uma tabela especial para investidor. Então fica a oportunidade de conhecer o empreendimento aí. Vai valorizar, né? De frente com o mar. Frente com o mar. E é isso aí. Oi, Rodrigo, foi um prazer estar recebendo você aqui com a gente aqui, tá? Legal, Henrique. Sempre que aparecer, vem aqui nos visitar, tá? Beber uma água da Blue. Obrigado. Né? Uma águazinha mineral, tá certo? E é isso aí, pessoal. Então é o seguinte, só para a gente finalizar, sempre tem a oportunidade do crescimento profissional, tá? Ou da parte de empresa, negócio, ou então o próprio como gestor, para você crescer dentro de uma empresa, para virar um CEO, né? Virar um diretor. Então, isso tudo tem uma oportunidade na vida. Agora tem que querer. Tem que querer. Quem quer, quer. Né? Quem não quer, aí fica só se lamentando, é a culpa do governo, é a culpa da chuva, a culpa é do sol, vai arranjar a culpa para tudo. Mas quem quer realmente ter sucesso na vida, não enfrentar os desafios. Sair da zona de conforto, ir para cima. E tem um detalhe, tem uma dica que eu sempre dou, que eu próprio não fiz da forma correta, mas hoje, se eu pudesse dar uma dica para mim, uns 20 anos, eu daria: se aproxime das pessoas que têm uma sofisticação intelectual, ou seja, que são prósperas, que estão mais positivas, que se preocupam com o desenvolvimento, né? que são melhores do que você em determinado aspecto, porque essas pessoas levam a gente junto com elas, né? Tubarão anda com tubarão. Exatamente. Então, resumindo, não ande com gente mimimi. Quem tem mimimi, não se aproxime. Se aproxime com pessoas que têm prosperidade financeira ou então intelectual, mental ou de atitude. Principalmente de atitude. Exatamente. Mas não sai de perto do mimimi. Mimimi pode ser para trás. É isso. Beleza? Obrigado, Henrique. Valeu, obrigado a você, hein? Obrigado. Até mais. Até o próximo, hein?